A paz do Senhor a todos, um bom dia, muito alegre e feliz em estar na presença de Deus em primeiro lugar. E como essa irmã, a irmã Sônia, havia já mandado, né, um vídeo, né, relatando um pouquinho do testemunho dela, é um vídeo de 7 minutos mais ou menos, e eu queria que o Lucas preparasse aí. Vamos ouvir o testemunho da irmã Sônia, amém? É rápido, né? E escutem bem o testemunho dela, tá bom? Talvez é só uma partezinha, né? Porque se fosse para contar assim, desde o início, tudo que aconteceu mesmo, seria muito longo. Então ela deixou esse vídeo para nós em nome de Jesus. Pode. Olá, boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Sônia. Eu sou esposa do Alexandre. Moro aqui no Brasil. Eu estou passando aqui para contar o meu testemunho da minha vida, o que aconteceu nesse ano na minha vida. Há mais ou menos uns 4, 5 meses eu comecei a sentir assim um torcicolo. No início foi um pequeno torcicolo. E tomava um remédio, melhorava. Até que eu fui no COT, que é um centro de especialidade de ortopedia em Piracicaba. E lá foi feito um raio-x. E nesse raio-x detectou que eu estava com... o médico falou, você está com bico de papagaio. Esse foi o nome que ele falou para mim. Beleza, passou o remédio, tomei a injeção ali, vim embora para casa e a dor... Tomava remédio, a dor ia embora, passava o efeito do remédio, a dor voltava, né? Tomava uma injeção de dor, passava e assim foi. Até que eu peguei e tive uma farmácia que ele falou assim, vai fazer uma massagem põe no lugar, às vezes tem alguma coisa no lugar, aí vai fazer a massagem que daí põe no lugar, né? Aí fui no massagista, esse massagista, aquele que fez uma massagem daquela de estralar todo o corpo, inclusive o meu pescoço, ele estralou o meu pescoço de uma forma que eu achei que eu ia morrer, de tanta dor naquele momento, que estralou tudo. Vim embora para casa depois de uma massagem, ao invés de melhorar, piorou. Fiquei pior ainda, minha situação foi pior depois da massagem. Aí decidi, né, com dor, fui novamente para a especialidade, né, de ortopedia, aí tomei uma outra injeção, aí também ele tirou um outro raio-x. Nesse raio-x já foi mais complicado, porque nesse raio-x mostrou uma diferença muito grande, bem dizer 2 meses e pouco, de um raio-x para o outro. Agora já estava uma massa envolvendo a minha cervical. E então daí o médico já pediu para mim correr e ir atrás, porque agora estava bem mais grave e tinha uma massa ali, né? E fui atrás, consegui, daí paguei consulta, consegui fazer uma ressonância. Paguei a ressonância, levei para os médicos novamente, aí todos os médicos que eu passei para poder chegar até, né, um diagnóstico, todos falavam, tem que correr, a cirurgia não tem por onde correr, porque é um tumor na cervical. Então, em todo ali era um tumor. Até que consegui a internação. Foi rápido, graças a Deus. Consegui a internação. Deus abriu as portas de uma forma maravilhosa. E quando foi até no dia 23 de setembro, o dia da minha cirurgia, muita oração. E aí no dia da cirurgia, era uma cirurgia de altíssimo risco, pois ia abrir aqui à frente, perto da aonde ia abrir para que estava o tumor, era perto de uma artéria, das traqueias,
a medula, então era uma cirurgia de altíssimo risco. Mas para honra e glória do nome do Senhor, quando o médico abriu para cirurgia, não era um tumor, graças a Deus, era um vírus que estava ali comendo e que comeu minhas 2 vértebras, comeu a vértebra 5 e 6. Então, até o momento, o médico não imaginou como eu estava sustentando o meu pescoço, sem essas 2 vértebras. Mas Deus que sustentou, né? Fiz massagem, mas Deus estava guardando. Deus protegeu. E ali eu passei por essa cirurgia, foi uma cirurgia de sucesso, graças a Deus. Tudo que foi retirado foi para biópsia, mas ainda não tinha terminado, porque eu precisava ainda abrir a parte de trás do meu pescoço, na cervical, para poder reconstruir as minhas 2 vértebras. Então eu passei por uma cirurgia em uma terça, na sexta-feira eu passei por uma outra cirurgia na parte de trás, onde foi também tirado uma parte, né, de um osso meu, aqui perto da lombar, para poder reconstruir a minha cervical. Então, depois foi reconstruída a minha cervical. E desde então eu venho fazendo agora os tratamentos, né, referente para matar este vírus, que eu fui acometida, não sei como, né, que eu fui acometida desse vírus que estava ali se alimentando do meu osso, da minha cervical. E graças a Deus estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Estou continuando com o tratamento, né, para matar este vírus, mas referente a esse vírus, ainda não saiu o diagnóstico, porque demora até mais ou menos uns 60 dias para sair. Mas em referente a outros diagnósticos, foi feita a biópsia de todos os outros tipos de bactéria, deu tudo negativo, graças a Deus. Somente falta esse diagnóstico, mas já estou fazendo o tratamento para não correr o risco de perder a cirurgia. E eu estou bem, graças a Deus, me alimentando bem, tomando os medicamentos certos, a recuperação está ótima, não tomo mais remédio para a dor, preciso ficar com esse colar, né, por uns 3 meses, né, para proteger a cirurgia até calcificar bem, né? Mas estou ótima. E eu só tenho a agradecer, pois eu sei que vocês oraram. A igreja se levantou num clamor, se levantou um exército de oração aqui no Brasil, aí em Portugal, minhas famílias, todos se levantou um exército de oração. E a gente pôde ver a glória de Deus resplandecer, e aqui eu estou, para contar esse testemunho com muita alegria. E eu agradeço vocês pelas orações. Um abraço a todos, Deus abençoe, vamos continuar assim, né? Orando um pelos outros, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus abençoe, um abraço. Amém, amados? Glória a Deus. É motivo de agradecimento, né? É uma cirurgia de alto risco. O irmão ficou, né, aqui, né? Estávamos aqui em oração e Deus foi, né, fiel, né? Glória a Deus, usou os médicos, é claro, usou a medicina. Às vezes Deus quer usar a medicina, Deus quer curar ou usar a medicina. Independente disso, Deus está sempre à frente de qualquer situação, né? Palavra do Senhor, aplauda. Ficar em pé, amém? Tiago, capítulo 1, amém? Versículo 22 ao 24, eu quero ler com vocês. Tiago 1, 22 a 24. Aleluia. A palavra de Deus, né? Nesse texto, vai dizer o seguinte: você que abriu a sua Bíblia, abra, você que já está preparado, amém? Tiago, ok. Diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente o quê? Ouvintes,
iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto na onde? No espelho, continue. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Nós sabemos que os grandes homens e as grandes mulheres, vamos dizer assim, de Deus, elas fizeram da sua vida um testemunho fiel e um testemunho verdadeiro. Nós temos ciência disso e lemos através da palavra que isso acontece e que isso aconteceu. Amém? Um espelho, um grande espelho se refletiu nas vidas daquelas pessoas que ali estavam, naqueles tempos, aqueles dias, e até hoje ainda se reflete. Quando você lê a palavra e você vê, né, a intenção daqueles homens e daquelas mulheres, o posicionamento deles, o testemunho, reflete em nós, vem diretamente para nós. E a palavra de Deus, que é dita lá pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ser um verdadeiro, queridos, imitador de Cristo, nos nossos dias parece até uma utopia, né? Falar a verdade. Parece até que é algo impossível de se alcançar, inimaginável. Eu vou alcançar a ser igual a Cristo. Esse é o entendimento que eu vejo. Eu estou falando de mim, eu estou falando da minha pessoa. Por mais que eu busque a Deus, nunca vai ser o suficiente. Por mais que eu clame ao Senhor, por mais que eu esteja na presença dEle, nunca vai ser o suficiente. Porque o dia que eu disser assim, já é o suficiente, aí, meu querido, o bicho vai pegar. Por quê? Porque eu tenho que parar e pensar, não, eu busco o Senhor hoje. Aí amanhã eu não preciso buscar porque eu busquei ontem. Será que é assim que nós temos que pensar? Eu não preciso mais orar por nada porque ontem eu já orei. Eu não preciso mais ir para a igreja porque domingo eu já fui para a igreja. Abrindo um parênteses, aos que estão enfermos, amém. Glória a Deus. Os que trabalham, amém. Eu sei que tem muitos que trabalham aqui de domingo. Mas eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu acho que já é o suficiente. E não é o suficiente, amém? Glória a Deus. Na suficiência de Deus existe algo mais para nós. Existe algo para mim e existe algo para você. Ser um grande imitador, ou seja, de Cristo, é claro que nos nossos dias parece ser uma coisa inimaginável, uma coisa que a gente não vai alcançar nunca, uma coisa inexistente. Mas imitar o apóstolo Paulo dentro desse contexto real para os nossos dias tornou-se um grande desafio, amados. Amém? Aleluia? Naquele tempo, os que conseguiram fazer isso, eles criaram a sua própria imagem, eles testemunharam, eles refletiram o seu modo de viver em Cristo. Eles tiveram esta oportunidade de refletirem o modo e a maneira que Cristo, aleluia, havia-os feito, da forma como eles haviam ter que testemunhar. Isso é interessante, mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: eles pagaram um alto preço pelo reflexo do testemunho de Cristo. Nós sabemos disso. E como foi difícil, né? Eles refletiram, ou seja, eles testemunharam, né? Mas eles fizeram uma coisa assim tão interessante. Eles não deixaram os seus espelhos se quebrarem. Embora eles recebessem um contra-ataque,
de um reflexo, eles não permitiram com que os espelhos deles fossem quebrados. Por quê? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. São muitos os desafios. Refletir esse testemunho através dos nossos espelhos tem sido um desafio muito grande para cada um de nós. E nós que estamos aqui sabemos disso. Nós que estamos à frente da obra sabemos disso. Não é fácil, tá? Muitos espelhos por aí estão se quebrando, sabe por quê? Porque estão refletindo aquilo que não é. E quando se quebra, se reflete aquilo que não é. Essa é a verdade. Mas isso acontece por alguns fatores que eu quero deixar para vocês aqui. E se você for pensar bem, aí você pensa, poxa, eu sou espelho. Nós refletimos o nosso testemunho, mas em contrapartida, nós recebemos um contra-reflexo de tudo isso. Eu sou espelho, eu tenho um testemunho, mas quantas vezes nós recebemos um contra-reflexo disso? E esse contra-reflexo, de onde ele vem? Eu vou dizer de onde. Das situações externas da vida, dos acontecimentos que nós observamos todos os dias, do próprio pecado, do eu, das doenças, dos problemas acarretados durante, tempos. Essa é a verdade. Esse é o contra-reflexo. Isso tudo, sabe por quê? Para tentar quebrar o nosso espelho, para que a gente não possa mais refletir o testemunho verdadeiro de Cristo em nós. É por isso que aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás, eles mantiveram, amém? Os seus espelhos intactos. Receberam um contra-reflexo. Receberam, muitas coisas, mas eles disseram, eu não abro mão de Jesus, amém? Eu não abro mão do meu testemunho. Eu tenho um testemunho a zelar, você tem, nós temos. Tá? Nós somos esses espelhos e vamos refletir exatamente isso. Não é fácil nos nossos dias falar aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para ele era simples, talvez não, mas ele tinha a certeza de que ele era um imitador de Cristo, amém? E de que ele refletia tudo aquilo que Cristo queria que ele refletisse. O seu testemunho, a sua vida, a sua entrega. Queridos, paramos para pensar, amém? Glória a Deus. Passamos por muitas coisas. E hoje nós estamos refletindo. Refletindo o quê? Testemunho. Contar testemunho como essa irmã contou. Outras que vão contar aqui, outros que vocês já ouviram contar. O seu Manuel já contou o testemunho dele aqui, no tempo que ele ficou internado, e vocês sabem disso. Outros contaram testemunhos aqui, vão contar testemunhos, sabe? Mas em meio a essas situações, eu quero dizer algo, não deixa o seu espelho quebrar. Não é situações e nem problemas que vão fazer com que o seu espelho se quebre, amém, aleluia. Sustente pela palavra de Deus, amém, aleluia. Sustente pelo aquilo que você é e aquilo que você representa diante de Deus. Pela entrega, pela sua vida em si, amém, glória a Deus. Eles testemunharam do evangelho de Cristo lá atrás, mas não tiveram os seus espelhos arrebentados. Por quê? Porque o evangelho sustentou-os, amém, aleluia. Porque o evangelho sustentou-os. E se não fosse o evangelho, diácono, já era. Se não fosse a mão de Deus sobre eles, já era. Essa sustentação que nós precisamos ter. Sabe, o evangelho do Senhor Jesus, ele tem sido o maior ponto, presta atenção, de observação. Tanto no pessoal, queridos, presta atenção, como no coletivo e principalmente mundialmente. Você acha que os olhos do mundo não estão voltados para os cristãos? Para aqueles que fazem a vontade de Deus? Você é um cristão e faz a vontade de Deus, e não pense você que não tem olhos te olhando. Tem!
Mas tem uma coisa, reflita a glória de Deus, amém, aleluia. Reflita o seu testemunho. Não deixe nada te dizer o que você pode ou o que não pode fazer, amém? Deus é fiel, aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Olha, o reflexo do testemunho desse evangelho tem alcançado, queridos, grandes dimensões, proporções inimagináveis. Quantos e quantos, amados, tem alcançado, aleluia, glória a Deus por isso. Por isso há uma grande preocupação para que os nossos espelhos, o seu espelho, o meu espelho, aleluia, sempre reflita o testemunho de Cristo, amém, aleluia. E se não for, queridos, o que vai ser? A única coisa que vai perdurar para a nossa vida é o testemunho. O testemunho de tudo aquilo que somos, que seremos e que lá na frente vamos ser. E aí vai, amados, é o que vai prevalecer. Preocupe-se sim, queridos, com o seu testemunho, que é o reflexo do seu espírito. Essa é a verdade. Preocupe-se com o seu testemunho, que é o reflexo do teu espelho. Presta atenção, tenha em mente o que o apóstolo Paulo diz lá na carta de 2 Coríntios, põe aí Lucas, capítulo 3, o versículo 18. Tenha em mente isso. Aleluia. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos o que, queridos? Como por um meio material espelhado, que aquela versão ali é diferente, a glória de quem? Mas para contemplar a glória do Senhor, precisamos refleti-la. É uma recíproca, pastora. Eu recebo, eu dou e eu recebo. A glória do Senhor está aqui, amém, aleluia. Precisamos refletir essa glória. Nós já recebemos, você já recebeu. Então reflita, amém, aleluia. Então reflita, aleluia. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Com glória, o quê? Crescente, amém? Olha aí, ó. Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o quê? O Espírito. É de glória, em glória, em glória, em glória, amém? Aleluia. Você está sendo transformado. O seu espelho não pode quebrar, não deixe ninguém quebrar, amém? Aleluia. Não quebre o seu espelho. O testemunho, aleluia, é um espelho que não pode ser quebrado. Esse é o tema da mensagem. Não pode ser quebrado por nada. Porque você vai refletir o quê? Simplesmente, estou conjecturando aqui, simplesmente a glória de Deus. Olha o que você vai refletir. Parou para pensar? A glória de Deus. Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 e o versículo 12. Que foi uma passagem que o seu Manuel deixou hoje também lá, no grupo para nós, capítulo 13. Ele não chegou até o 12, ele foi até o 10. Mas se ele fosse até o 12, eu ia dar um brado de glória, amém? Mas o capítulo 13 valeu a pena, amém? Capítulo 12, versículo 12, desculpa. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo o quê? Obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos o quê? Que você vai ver face a face, queridos. Presta atenção, aleluia. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou o quê? Conhecido. Você vai conhecer pessoalmente, face a face, plenamente. Vai vê-lo, ele vai te servir. Eu já falei isso aqui, falamos aqui nos nossos estudos. Ele vai servir uma mesa enorme. E ele vai chegar para você, olha, vem, bendito meu Pai, entra aqui agora. Você vai entrar, vai sentar naquela mesa. E ele vai te servir, amém, aleluia. Testemunho é um espelho que não pode ser quebrado. Vale a pena manter o testemunho. Vale a pena manter esse espelho intacto.
em meio a grandes tribulações, em meio a grandes problemas, em grandes ondas do mar, em grandes situações que se balançam para lá e para cá, e que vai, e que vem, e que você fica naquela gangorra, e você fica ali, aleluia, Senhor, eu vou cair, não, aí Deus fala, não vai, porque Deus vai sustentar, amém, glória a Deus. Você é um espelho que reflete, né? A imagem do Senhor, não tem um louvor, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se ainda o mundo não notou. Não é isso? É isso? Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Não é isso? Amém? Glória a Deus, aleluia! Você é um espelho, reflita a imagem de Deus, reflita a glória do Senhor. A circunstância não vem de encontro para querer quebrar esse espelho, para querer dizer assim, olha, você não vai refletir o testemunho de Cristo para outras pessoas que estão precisando. Quantas pessoas estão precisando da sua volta? A sua família? Quantas pessoas estão precisando? Vizinhos, parentes, amigos, não sei. Continua. Ah, mas eu só sei mandar mensagem. Olha, você já está fazendo demais. Manda mensagem, amém, aleluia. Manda, reflita a glória de Deus através da mensagem, da palavra. Faça isso, amados, sabe? Não deixe esse espelho ser quebrado, tá? Porque tudo que Satanás quer é que esse espelho seja quebrado. E tudo que você for refletir depois não vai parecer exatamente nada com aquilo que Deus queria que você refletisse. Reflita a glória de Deus. Reflita a glória de Deus. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.